Por que estudar teologia? Você já se interessou pelo assunto? Sabe o que é teologia? Você tem a curiosidade de saber se isso tem relação com a sua vida, com o seu dia a dia? Esse vídeo, então, vai responder a essas perguntas e eu quero já te garantir, sim, você deve estudar teologia. Olá, eu sou o Pastor Jonatas e desde já quero te convidar a se inscrever aqui no canal do Meta. Nós somos uma instituição de formação teológica e esse canal está aqui para poder te ajudar a entender melhor sobre teologia e estudar a Bíblia junto com você. A pergunta desse vídeo é: por que estudar teologia? E para que a gente consiga responder essa pergunta, primeiro a gente precisa entender o conceito do que é teologia. Teologia é uma palavra que vem do grego e é a junção de duas palavras gregas. Theo, que significa Deus, e logia, ela vem da palavra logos, que tem a ver com razão, com uma comunicação, com um estudo, com uma teoria. A teologia, ela se propõe a estudar Deus. A questão é que a ciência ela tem a facilidade de usar alguns materiais de estudo, colocar em ambientes para que possam observar, analisar e tirar resultados para que possa teorizar ou até mesmo sistematizar estudos sobre aquele objeto estudado. Mas Deus não. Deus não pode ser colocado em um lugar para ser observado de maneira científica. A humanidade ela tem teorizado e buscado entender quem é Deus em toda a sua história. Por muitas vezes criou-se grandes teorias, grandes filosofias para tentar explicar quem é Deus. É natural do ser humano tentar entender e tentar colocar em palavras alguma explicação sobre quem é Deus. Por isso que você precisa estudar teologia. Porque você já tem isso, todo mundo tem dentro do seu coração, dentro da sua mente, essa inquietude de buscar entender quem é Deus. A teologia, ela vem para que a gente consiga encontrar um caminho em que as nossas teorias, elas não sejam teorias falsas, mas que a gente possa ter base para entender quem Deus é de verdade. O estudo da teologia, ele dá um caminho para que a gente encontre a verdade sobre Deus. Uma vez que a gente entende que teologia é essa busca pelo conhecimento de quem Deus é, a gente precisa agora buscar responder a pergunta: como nós podemos conhecer a Deus de verdade? A palavra de Deus ela aponta algumas formas. Eu queria te mostrar duas muito importantes. A primeira é a revelação natural. Romanos capítulo 1, versículo 20 vai dizer algo muito importante, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Aqui o que Paulo está falando é que pela observação da criação nós podemos conhecer o Criador. Infelizmente, esse meio ele é insuficiente, porque a humanidade, em toda a sua história, várias civilizações, elas observaram a criação, elas se encantaram com a criação, mas em vez de adorar o Criador, elas começaram a adorar a própria criação. E aí nós vamos ver civilizações antigas que adoravam o sol, adoravam a chuva, adoravam o Deus da montanha, mas não conseguiam ter a revelação do Deus único, Criador de todas as coisas. Nós temos a Bíblia apontando uma outra maneira de nós conhecermos a Deus, que é a revelação especial. E aí eu quero ler um texto com vocês, que está lá em João, capítulo 14, versículo 7. Jesus vai falar o seguinte: se vós me conhecesseis, a mim também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus está falando que ele é a própria revelação da plenitude de quem Deus é. Ele é a imagem perfeita de Deus. Se a criação ela é insuficiente para nos apresentar a Deus, em Cristo nós temos esse caminho, em Cristo nós podemos ver Deus como Ele é. Então, para que uma teologia seja saudável, nós precisamos olhar para Cristo e entender o Deus que Cristo revela para nós. Ok, agora vem a pergunta: como que nós vamos fazer isso hoje? Uma vez que Cristo não está aqui fisicamente conosco. Aí vem a revelação escrita. A revelação escrita é a própria palavra de Deus. A Bíblia, ela é a maneira como Deus se revela a nós, deixando registrado e apontando para Cristo, para que possamos entender quem Ele é e assim entendemos quem Deus é. Quero ler com vocês o que está escrito lá em Lucas, capítulo 24, versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Olha o que está acontecendo aqui. O contexto é que tem 2 discípulos que eles estão separados dos demais discípulos que estão em Jerusalém e eles estão indo para Emaús. O sentido contrário do que
Jesus queria que eles estivessem unidos. Jesus alcança eles no meio do caminho, eles não reconhecem Jesus. Mas para que eles pudessem ter a revelação de quem ele é, Jesus começa a ensinar a eles as Escrituras. E é interessante ver que ele fala a partir de Moisés e os profetas. Ou seja, usando o Antigo Testamento, ele começa a revelar quem ele era para aqueles dois discípulos. Isso mostra para a gente que desde o início da Bíblia até os evangelhos, que vão falar diretamente de Jesus, as cartas para as igrejas, o Apocalipse, toda a Bíblia, sempre o assunto central dela é Cristo. E é na revelação de Cristo que nós encontramos o Deus vivo. A Bíblia é o meio pelo qual nós conhecemos a Cristo e Cristo é o meio pelo qual nós conhecemos a Deus. Agora olha comigo que Paulo vai falar ao seu discípulo Timóteo lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Paulo fala: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. O que Paulo está falando aqui é que essa escritura em que a gente tem nas nossas mãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é divinamente inspirada. O que eu estou te mostrando aqui é que, sim, esse desejo de conhecer a Deus, esse desejo de entender quem Deus é, essa pergunta que está no coração de toda a humanidade em algum momento da sua vida, ela leva para essa busca por estudar a Deus. Agora, uma vez que a gente entendeu o que é teologia, o quanto nós precisamos estudar, nos aprofundar nesse assunto tão importante, nós entendemos que o meio pelo qual a gente encontra a verdade sobre Deus é através de Jesus Cristo e especificamente a Bíblia que nos revela Cristo. A pergunta é: como estudar a Bíblia? E tem duas palavras para a gente poder ter um bom direcionamento sobre como estudar a Bíblia. Em Salmo, capítulo 1, versículo 2, o salmista vai falar que nós devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite. A palavra meditar aí no hebraico é hagra, que significa o quê? Murmurar, considerar, imaginar, falar, pronunciar. Eu gosto da expressão murmurar porque ele está falando sobre manter aquilo ali constantemente pensado, murmurado, né? Você está ali falando baixinho consigo mesmo sobre o que você viu na palavra, meditando a palavra. Isso fala de um contato constante com a Bíblia. Mas tem uma outra palavra também que está lá no Salmo 27, versículo 4, na nossa tradução, como aprender, que diz assim: olha, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aqui aprender é a palavra bakar, que significa o quê? Inspecionar, arar, admirar, investigar, examinar, buscar, procurar. Aqui mostra que a gente tem que ir além de uma leitura constante da Bíblia, mas ter esse olhar investigativo de buscar encontrar os detalhes, entender os contextos e buscar nos aprofundar mais naquilo que a palavra de Deus tem para nos revelar sobre Cristo e automaticamente sobre Deus. Minha missão aqui é te fazer pensar a Bíblia e pensar através da Bíblia. Então, depois de tudo isso, você que ficou até aqui, me diz. Coloca nos comentários uma frase dentro daquilo que você conhece da palavra e da sua experiência com Deus. Defina quem é Deus para você, que a gente quer ver. Bom, é isso aí. Tamo junto e até a próxima.